Bom dia. Bom, já temos quórum. Queríamos dar início, então, queria agradecer a presença de todos vocês aqui no dia de hoje. É a primeira sessão extraordinária do Conselho Universitário, 4/9/2018. Justificar ausências da pró-reitora de graduação, a Eliana Amaral, que está dando aula, a conselheira Grácia Maria Navarro e o diretor associado Gilberto Alexandre Sobrinho, conselheiro Zigomar e o diretor associado Ângel, conselheiro Orival André Júnior e o diretor associado Odilon José Roble, conselheiro Sérgio Luiz Monteiro Salles Filho, que está sendo substituído pelo diretor associado Márcio Antônio Cataia, a conselheira Cláudia Maria Bauser Medeiros, que está sem substituição, conselheira Maria Lisa Berti de Azevedo Barros, sem substituição, conselheiro Renato Ilda de Luna Pedrosa, sem substituição, conselheiro Francisco Idel Aoki, que está sendo substituído pelo conselheiro Alan Roger dos Santos Silva, o conselheiro Everardo Magalhães Carneiro, que está sendo substituído pela conselheira Bárbara Janete Teruel Medeiros, conselheiro Gil Guerra Júnior está sendo substituído pelo conselheiro Petrilson Alan Pinheiro Silva, a conselheira Mariana Conceição da Costa está sendo substituída pela conselheira Muriel de Oliveira Gavira, conselheiro Antônio Gonçalves de Oliveira Filho está sem substituição, conselheiro Yuratan Felipe Muniz está afastado, sendo substituído pela conselheira Toyoko Boatanabe Takao, a conselheira Sofia Bonuccelli Eringer Lisboa solicitou desligamento neste semestre para realização de estágio, está sendo substituída pelo conselheiro Leonardo Vance Rocha Pinto, conselheira Camila de Camargo Modanês, sem substituição, e conselheiro Claudinei Rodrigues Carrasco, sem substituição. Antes de iniciar, queria dar boas-vindas ao diretor da Faculdade de Odontologia de Piracicaba, o professor Dr. Francisco Reiter Neto, cujo mandato é de 26/8/2018 a 25/8/2022. Cadê o Chico? Bem-vindo. Queria também expressar aqui os votos de pesar à família de Arley Ramos Moreno, professor colaborador do IFCH, que faleceu no dia 23 de agosto. Então, essa é uma nota triste aqui do nosso Conselho Universitário. Bom, este Conselho Universitário tem como ordem do dia único a indicação, nos termos do disposto do parágrafo 2º do artigo 45 dos Estatutos da Unicamp, para homologação a indicação da professora doutora Nancy Lopes Garcia para a função de pró-reitora de pós-graduação. Eu vou ler aqui o currículo da professora. Bom, antes disso, acho que vale a pena explicar um pouco a situação. A gente, como vocês sabem, teve aqui o professor André Furtado como pró-reitor. Quando eu convidei o professor André para ser pró-reitor, ele tinha acabado de receber uma carta da FAPESP aprovando um estágio dele no exterior, para a Holanda, por acho que um período de 9 meses. E ele falou, olha, tenho isso aqui, está aprovado. E no momento ali da conversa, eu acho que eu fui suficientemente convincente, persuasivo, para falar para ele, olha, pede um adiamento, né, um período. Ele falou, olha, tá bom, vamos pedir. Ele pediu então para a FAPESP 1 ano de adiamento.
Então eu falei para ele, olha, me ajuda a organizar ali e tal, e depois você sai. Já estava combinado desde o início. No momento que depois ele entrou na pró-reitoria, acho que ele foi gostando e, né, ficando, e se envolveu muito com a concepção e a redação do programa Print da CAPES, que foi talvez o assunto que envolveu mais a pró-reitoria de pós-graduação nesse período. E ele acabou pedindo mais 6 meses de adiamento, quase 6 meses, né, para a FAPESP. Mas aí ele falou um dia para mim, olha, não dá mais, né, tem que tomar uma decisão. E como esse projeto já estava em colaboração, já estava aprovado e tudo, ele me disse, quando saísse o print, a gente então definiu que ele sairia. Então queria aqui naturalmente, infelizmente não deu para marcar antes este Conselho Universitário Extraordinário. O professor André viajou ontem à noite, já foi para a Holanda. Então eu gostaria de ter ele aqui para deixar aqui publicamente registrado, mas acho que ele verá depois a gravação, deixar publicamente registrado os agradecimentos meus, pessoais, de toda a equipe, de toda a administração, e eu tenho certeza aqui de todo o Conselho Universitário, pelo trabalho excepcional que ele fez na condução da pró-reitoria de pós-graduação. Nós tivemos aqui, depois eu posso comentar um pouquinho sobre as dificuldades que tivemos aqui com a CAPES, né, que é de fato, o projeto Print, que foi enviado pela Unicamp, não está entre os preliminarmente aprovados, dos 25 projetos aprovados, e depois eu posso comentar um pouquinho mais sobre o que ocorreu. Mas a gente já recorreu, então eu vou comentar um pouquinho sobre o assunto. Então eu quero só deixar aqui expresso e publicamente o meu reconhecimento pessoal e o nosso aqui da administração pelo trabalho do professor André, de toda a equipe da pró-reitoria de pós-graduação, que tem sido muito, muito importante para a Unicamp. E nesse processo, desde que a gente também soube que ele finalmente sairia, a gente estava buscando uma pessoa à altura para substituí-lo. E claro que conversamos com muita gente, discutimos, vimos aí as possibilidades e acabei convidando a professora Nancy Lopes Garcia, do IMEC. Eu vou ler aqui o currículo dela, que eu acho que fala por si só. A professora Nancy graduou-se bacharel em Estatística, de 82 a 85, pela Universidade Estadual de Campinas. Pois possui mestrado em Estatística, 85 a 88, pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada, e doutorado em Estatística, de 88 a 93, pela University of Wisconsin-Madison. Realizou pós-doutorado em 99 a 2000, na University of California, Berkeley, e foi Visiting Scholar da University of Washington, 2015 a 2016. Ela ingressou no Departamento de Estatística da Unicamp em 87 e é professora titular desde 2003. Ela é pesquisadora 1B do CNPq e tem probabilidade estatística como áreas principais de atuação, com ênfase em processos estocásticos espaciais e análise de dados funcionais, atuando principalmente nos seguintes temas: processos pontuais, simulação perfeita, cadeias de memória longa, inferência para processos estocásticos, quimiometria e análise de curvas agregadas. Recebeu prêmios de reconhecimento acadêmico Zeferino Vaz em 2014. No âmbito administrativo, foi coordenadora da CPPG Estatística de 2001 a 2005, coordenadora da CPG do IMEC de 2005 a 2007 e de 2017 a 2018. Foi chefe do Departamento de Estatística de 2013 a 2015. Foi presidente da Comissão Permanente de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa, CPDI Unicamp, no período de 2013 a 2015. Além disso, foi tesoureira da Sociedade Brasileira de Matemática,
membro do conselho do Institute of Mathematical Statistics, editora de teoria e métodos e, posteriormente, editor-in-chief do Brazilian Journal of Probability and Statistics. Foi coordenadora da área de matemática, probabilidade e estatística da CAPES no triênio 2011 a 2014. Atualmente é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Matemática, membro da coordenação de área de matemática da FAPESP e membro do Comitê Assessor de Matemática e Probabilidade Estatística do CNPq. Bom, essa é um pouco o resumo do currículo da Nancy, que acho que fala por si só da qualificação, da experiência administrativa e da experiência nas agências, né, no CNPq, CAPES, FAPESP, que são os nossos interlocutores diretos aqui na questão da pós-graduação. Eu vou então aqui abrir a palavra para os conselheiros que tiverem algum comentário, alguma dúvida, alguma questão, para depois então homologar esta indicação. Alguém quer se pronunciar? Pois não, Chico? Eu queria, naturalmente, fazer uma reclamação pública aqui à reitoria, porque nós tínhamos uma coordenadora de pós-graduação do Instituto, que era excelente, grandes planos para ela permanecer no Instituto fazendo um monte de coisas relacionadas à pós-graduação que ela vinha fazendo com grande competência, e aí, de repente, ficamos surpresos com o convite dela para a pró-reitoria. Naturalmente, uma brincadeira, né? Um orgulho para o IMEC ter a Nancy como pró-reitora. Eu tenho certeza que a Unicamp vai poder desfrutar da competência da Nancy, assim como nós ali no IMEC desfrutamos nesses anos todos. E eu queria dar os parabéns à Nancy e à reitoria por essa escolha. É só isso. Obrigado. Obrigado, Chico. Samuel. Não, eu também queria argumentar que o IMEC tem sido um provedor de pró-reitores de boa qualidade. Nós já tivemos pró-reitores da graduação, de extensão, e agora nós teremos uma pró-reitora de pós-graduação que certamente vai honrar mais uma vez o nome do nosso instituto, do IMEC. Obrigado. Mais algum comentário? Pois não? Johnny, todo mundo do IMEC né? Agora se sentiu compelido a falar, né, Johnny? Bom dia, professor Marcelo, bom dia aos colegas de conselho. Como o Samuel e o Chico já disseram de mim, é uma honra. Há uma grande vantagem da Nancy, que é saber trabalhar com gente de todos os espectros. E ela é capaz de ter esse trabalho conciliatório, mas sobretudo bastante produtivo. Então, essa foi a minha experiência como diretor, quando ela fazia parte da equipe, e tem sido a experiência de todos os diretores que vieram depois de mim. E ela continuou se mantendo em posições de responsabilidade e de alta produtividade. Eu acho que, como disse o Chico, é uma perda para o IMEC, mas eu acho que é um ganho para a Unicamp. Obrigado, professor. Johnny, mais algum comentário? Bom, não havendo mais comentários, vou colocar então em votação para homologação o nome da professora Nancy para a pró-reitoria de pós-graduação. Os favoráveis, por favor, permaneçam como estão. Contrários, se manifestem. Abstenções. Então, aprovado por unanimidade. Vou chamar a professora, então, chamar a professora Nancy à mesa aqui para ocupar o seu lugar. Nancy. Salva de palmas, né? Isso aí. A gente vai assinar agora o termo, né? Tem todas umas formalidades aqui.
Muito bem, bem-vinda, Nancy. Deixa ela afinar. Quer falar alguma coisa, Nancy? Eu já... Ah. Bom dia a todos, magnífico reitor, coordenadora geral, pró-reitores e conselheiros. Foi com muito orgulho e, sobretudo, extremamente honrada com a responsabilidade e distinção que recebi o convite do professor Marcelo para assumir o prestigioso cargo de pró-reitora de pós-graduação da Unicamp. Apesar da experiência na pós-graduação como coordenadora do programa de estatística, coordenadora geral do IMEC e como coordenadora diária da CAPES, eu sei que a pró-reitoria apresentará novos desafios que eu pretendo enfrentar, espelhando-me em meus antecessores que desempenharam esse papel de forma exemplar. Sei que tenho grande responsabilidade de assumir o cargo após o professor André Furtado e espero corresponder às expectativas de todos, com a certeza de que contarei com a colaboração tanto da reitoria como dos coordenadores e de toda a comunidade. Dessa forma, continuaremos a promover o crescimento da pós-graduação da Unicamp. Obrigada. Como vocês podem notar, agora nesta mesa os homens são minoria. A Eliana não está, né? Então, acho que é um passo, de todas as maneiras, é importante aqui para a Unicamp, né, ter aqui a administração com a maioria de mulheres, né, que é uma demanda cada vez mais importante da sociedade. Acho que é uma necessidade que a gente tem de ter gente cada vez mais competente na administração. Então, é uma alegria tê-la na equipe. Só para completar, já que estamos todos aqui reunidos, já a Nancy assumiu rapidamente, como o André estava preparando a mala e organizando a sua viagem, ele já rapidamente passou o bastão para Nancy no momento crítico que a gente teve. A gente teve a surpresa, semana passada, de receber a resposta da CAPES sobre o nosso projeto PRINT, que é o programa de internacionalização, onde a CAPES vai disponibilizar aí, são 300 milhões, né? É isso? 300 milhões de reais para algumas universidades para internacionalização. Nós, através aí da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, com a professora Sandra, a professora Cláudia, o professor André, e a CCPG, foi feito um trabalho bem interessante de articulação dos temas e desse projeto. A escolha da Unicamp foi feita coletivamente, foi feito um projeto que resultou em eu achei o trabalho fantástico, porque resultou pela primeira vez na história da universidade na discussão de 22 temas prioritários. Na verdade, por que isso é interessante? Porque todo mundo aqui que tem experiência e tal, que recebe uma delegação estrangeira, sempre vem aqui e pergunta, mas o que a Unicamp tem aí como prioridade? E a gente sempre fala, não, a gente faz tudo e tal. Nunca tinha ali uma lista de temas que resultou... Você não está com o projeto aí, né? Para a gente ler aqui, que acho que é bem interessante. São 22 temas que realmente cobrem essencialmente o que a Unicamp faz, mas que dá uma abrangência bem interessante. E a nossa ideia, claro, nós temos programas nota 7, nota 6, e temos programas 5 e 4 que gostaríamos que subissem para o nível 6 e 7. E então a ideia foi trazer esses 22 temas e juntar programas 6 e 7 com programa 5 e eventualmente algum programa 4 para a gente compor aí esses temas e mandar o projeto.
A nossa surpresa foi que a CAPES respondeu e não estávamos lá. Foi enviado um parecer circunstanciado da CAPES, que naturalmente de uma pessoa ou que não entende a Unicamp, ou não conhece a Unicamp, ou que não queria entender, digamos assim, né? E a principal crítica do parecer é que o número de temas era excessivo para a filosofia do print, que era para programas de excelência. Ou seja, na nossa visão é a coisa mais absurda do mundo, que um programa pensado para internacionalização seja destinado para os programas que já são internacionalizados, né? Primeira incoerência vem por aí. A segunda, que veio com muita crítica, é que a gente tinha excessivo número de programas fora dos prioritários, aí, entre aspas, da CAPES, que eram essencialmente países como Estados Unidos e Europa. Que a gente tinha muito país na América Latina e África. Isso foi uma crítica. O que também, na nossa visão, é bastante questionável, né? Principalmente porque a gente tem uma presença e quer ter uma presença forte, tanto na América Latina como com a África, que eu acho que é um parceiro natural. E essas duas, bom, e outras que são uma certa bobagem, né, dizendo que a Unicamp não mostrou que tem capacidade de gerenciar, né, o recurso, que não explicitou como serão feitos os editais, como será distribuído o dinheiro, uma série de coisas que são bastante complicadas. Nós respondemos, o pior é que a resposta e o edital tinha umas 4 páginas, né, o parecer circunstanciado, 4 páginas, e o edital da CAPES limitava a nossa resposta para 2, né, 2.500 palavras. Então, nós respondemos, mas eu também liguei para o presidente da CAPES, o Abílio, falei, olha, isso aqui não dá. Nós temos aqui um monte de coisas para responder, uma série de questionamentos. O próprio parecer é de 4 páginas e nós temos 2 para responder. Então ele falou, não, pode enviar aqui um parecer, uma resposta um pouco mais longa no meu e-mail que eu faço chegar ao comitê. Então nós preparamos esse fim de semana, então a Nancy se envolveu diretamente já nesse processo. Eu também. Acabamos mandando uma resposta de 14 páginas com 5 anexos. Então, para não ter dúvida, certo? Não sei se alguém lerá, mas eu acho que ficou bem contundente a resposta e vamos ver. Estamos aguardando aí o que vai acontecer. O fato é que não somos só nós. Curiosamente, todas as universidades, bom, curiosamente, digamos também, ironicamente, certo? Curiosamente, todas as universidades que optaram por ter esse approach, essa maneira, digamos assim, mais inclusiva de fazer o projeto, foram rejeitadas. Então, eu tenho conversado aqui com o reitor da Federal da Bahia, da Federal do ABC, da Federal do Rio de Janeiro e de outras instituições, da Unifesp, de todas as instituições que optaram por uma inclusão aí de mais áreas. A gente tem se comunicado, vamos ver o que aguarda o edital. A nossa esperança é que está previsto até 40 propostas e eles preliminarmente aprovaram 25. Então, talvez haja esse espaço, não sabemos, vamos ver o que vai acontecer. Manteremos vocês informados. Então é isso um pouco a movimentação que ocorreu aqui no âmbito da pós-graduação. E já a Nancy, antes de assumir, entrou com toda essa responsabilidade de ajudar a já responder essa questão aí da CAPES. É um pouco isso, não sei, pois não.
Bom dia a todos. Primeiro, queria dar as boas-vindas para a Nancy. Esse é um cargo, dá primeiro um certo orgulho e depois dá muito trabalho, né, para tocar. A Unicamp, de fato, tem uma das principais pós-graduações do país. Então, é muito bom ver que a coisa está sendo encaminhada. Boas-vindas a você. Acho que pode contar com esse conselho para dar conta, principalmente de um problema como este, que o professor Marcelo comentou, né? Nós estamos numa fase muito ruim do país, né? Estamos pegando fogo, literalmente, né? Nós estamos com... Não custa, de novo, mencionar o que aconteceu com o museu e o que está acontecendo com a ciência, tecnologia e pesquisa. Então, estão nos cercando de todos os lados, né? Com corte de gastos, com investimentos limitados, e eu acho que a Unicamp caiu nessa armadilha, né? Enfim, de ter apresentado uma proposta bastante ousada, que de fato não era o que o edital, sim, dava a entender. Então, não somos os únicos, né? O que surpreendeu dentro da CAPES, até onde eu posso saber, é que a Unicamp, se coloca numa curva ali de produtividade, ela desponta lá em cima, como a principal universidade produtiva, né? E ela não foi contemplada por um programa como este, né? Então, a surpresa é grande. Eu acho que também o FRJ, nesse conjunto, também surpreendeu a todos. E o burburinho ali foi muito grande, né? Então, acho que um parecer, aliás, uma resposta de 14 páginas, talvez dê conta, né, de explicar o inusitado de tudo isso. Agradecer a você de já ter se colocado antes de pegar o cetro, né, da reitoria, de já se colocar nessa condição. É compreensível todos os problemas que o André teve para ter que sair neste momento. Mas, de toda maneira, vamos torcer para que dê certo, porque isso pode prejudicar muito nossos programas, né? No sentido de que, tudo bem, se quer colocar os programas que são 6 e 7, internacionais, eles têm seus recursos, mas nós vamos ficar com muita limitação, né, para a formação dos nossos quadros. Então, tomara que dê certo, faço votos, pode contar com o apoio desse conselho, né? E, de novo, boas-vindas pela sua presença aqui. Bom, obrigado, gente. Acho que é isso. Estamos já na hora de começar a CEP. Está todo mundo aqui convidado para permanecer, certo? Eu sei que todo mundo... mais do que bem-vindo para acompanhar, certo?